o curso inicial de números complexos para vestibular do ITA e do IME. Bem, a história dos complexos surgiu basicamente com um problema de raízes de números negativos, por exemplo, raiz de -1. Os matemáticos encontraram um jeito de trabalhar com os números complexos que funcionam de maneira muito simples. Vamos ignorar simplesmente o fato de que é raiz de um número negativa, vamos chamar isso aqui de uma constante e vamos ver no que dá. Os matemáticos adotaram um nome padrão para essa constante i. I é um número na matemática que, por definição, é igual a raiz de -1 ou i quadrado é igual a -1. Os números complexos vão tratar exatamente desses tipos de número, que possuem raízes negativas ou combinações deles. Por exemplo, os números complexos, conhecidos como Z, são todos os números da forma A mais BI, com A e B necessariamente pertencendo aos reais. Complexo significando, então, um número que possui duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. A e B pertencentes aos reais. Uma coisa importante que você tem que entender é que esses números complexos, apesar de parecerem umas coisas absurdas, eles possuem as mesmas propriedades operacionais que os números que vocês já sabem trabalhar, o conjunto dos números reais. Por exemplo, se você quiser somar dois complexos, Z1 mais Z2, eles funcionam exatamente do mesmo jeito. Você somaria simplesmente a parte real dele e a parte imaginária. Por exemplo, se Z2 for igual a C mais um DI, a soma desses números complexos seria igual à soma das partes reais e a parte imaginária seria simplesmente a soma das partes imaginárias. As propriedades de soma ou subtração se mantêm. Z1 menos Z2, por exemplo, seria igual a subtração das partes reais mais a subtração das partes imaginárias. Como vocês estão vendo, as propriedades que vocês já conhecem para números se mantêm. Se você quiser multiplicar Z1 vezes Z2, você simplesmente deve usar a propriedade distributiva que você já conhece. Isso aqui seria um A mais um BI, que multiplica um C mais um DI. Você simplesmente usaria a propriedade distributiva. Multiplicaria o A com as duas partes e o B pelas duas partes. Isso aqui resultaria, então, em A vezes C mais A vezes D vezes I mais um B vezes I vezes C mais um B vezes D vezes I vezes I, que é um B vezes D vezes I quadrado. Só que propriedade importante aqui. O B vezes D vezes esse I quadrado, por definição, I quadrado pode ser considerado -1. Ou seja, ao você multiplicar complexos, você teria AVC menos o BD, já que I quadrado é -1, mais você pode simplesmente colocar o I aqui em evidência para achar a parte imaginária desse número. Uma outra propriedade que... Agora, a propriedade, apesar de se manter igual aos números reais, existe um certo problema que você deve saber trabalhar. Divisão de números complexos. Para você dividir números complexos, por exemplo, A mais BI dividido por um número C mais DI, é importante que você opere a racionalização deles. Uma maneira de você racionalizar complexos é você simplesmente multiplicar por um número em que você elimine a parte imaginária de baixo, porque desse modo você vai saber quem o número Z1 sobre Z2 é. Por exemplo, se nós multiplicarmos por C menos DI em cima e embaixo, a gente obteria aqui propriedade distributiva, C com C, C com DI, DI com C, DI com DI. Em cima nós teríamos AC
mais BI vezes DI seria menos BDI quadrado. Como I quadrado é menos 1, a gente teria mais o BD. E simplesmente botando I em evidência, em cima, BC menos AD, que multiplica o I. E embaixo, fazendo a propriedade distributiva, isso aqui seria um produto notável, C quadrado menos CDI mais CDI menos DI quadrado. C quadrado menos DI quadrado. Novamente, como I quadrado é menos 1, a gente tem que isso aqui seria C quadrado mais o D quadrado. Ou seja, as propriedades que você conhece como de números reais, uma boa maneira de se trabalhar com os complexos é exatamente isso. Agora, uma outra importante propriedade é a igualdade entre números complexos. Por exemplo, se você tem dois números complexos iguais, Z1 for necessariamente igual a Z2, ou seja, se Z1 for A mais BI e o Z2 for igual a um C mais DI, esses números complexos são iguais necessariamente se e somente se as partes reais deles forem iguais e as partes imaginárias forem iguais. Ou seja, se A for igual a C e se B for igual a D. Uma outra propriedade dos complexos é que eles possuem uma representação gráfica idealizada por Gauss de representá-los em um par de eixos cartesianos. Exatamente da maneira como se fosse uma geometria analítica. Por exemplo, esse aqui representaria o eixo real, que teria a medida da parte real do número complexo, e o eixo y seria a medida do eixo... o eixo y seria a medida da parte imaginária do número complexo. Por exemplo, se tivermos o número complexo z igual a 2 mais i, nós teríamos que a parte real dele seria um 2, e a parte imaginária, como tem medida 1, a gente teria que o número complexo, z, seria representado por esse ponto no eixo de Gauss. Isso aqui tem uma implicação muito importante para os números complexos. Isso faz com que os complexos não sejam somente um ponto ou um número que possua parte real e imaginária, mas além de ele possuir as mesmas propriedades operacionais dos números reais, somar, subtrair, multiplicar, você executar das mesmas maneiras, o número complexo ele torna também um vetor. Ele pode ser representado por um vetor, ou seja, o número complexo z, além de ser um ponto nesse eixo, ele também é um vetor. Por exemplo, e se a gente tivesse um outro número z, 2 igual a 1 menos i, nós teríamos que esse aqui seria o número complexo z2. E as propriedades não só se mantêm para a soma e a subtração, mas as propriedades são iguais para a soma de vetores, porque você pode tratar números complexos como se eles fossem os vetores. Por exemplo, se você desejar somar dois números complexos, você pode simplesmente aplicar a regra do paralelogramo para vetores, e isso aqui representaria um número complexo Z1 mais Z2. Exatamente as propriedades de vetores. Todas as propriedades de vetores se mantêm para números complexos. Somar, subtrair até produtos escalares, se possível. Uma outra coisa importante de conhecer para complexos é que você pode meio que generalizar a ideia de módulo para um complexo. Por exemplo, um módulo de um número real é definido como se módulo de x seria igual a x, se x for maior que zero, e menos x se x for menor ou igual a zero, por exemplo. Isso implica o quê? Que x é igual o módulo de x quer dizer a distância do x a um centro que você determina, por exemplo, o número zero. Para os números complexos, essa propriedade é a mesma. O módulo de um número complexo pode ser entendido e compreendido como a distância dele
para um centro determinado, como, por exemplo, nesse centro eu vou adotar a origem do sistema cartesiano. Então, se nós tivermos, por exemplo, esse número complexo, o módulo dele seria a distância dele ao centro. Módulo de Z, isso aqui, o complexo Z. Ou seja, se o Z tiver parte real A e parte imaginária B, o módulo de Z será igual a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Porque isso aqui é um triângulo retângulo. E uma outra entidade importante de conhecer nos complexos, a gente pode definir também o argumento, θ, que é o ângulo que esse número complexo faz com o eixo, onde θ é o arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Isso aqui foi a primeira aula introdutória de complexos. Espero que todos tenham entendido. Na próxima aula trataremos de conjugados e algumas propriedades a mais que vocês devem conhecer para conjugados complexos.